Ainda na última live sobre planejamento, muito foi dito da importância da avaliação e o quanto que ela está presente no planejamento, né? E aí vocês vão perceber que é difícil separar as coisas, né? A gente está falando mais em cada live sobre um assunto, mas vocês vão perceber que eles estão interligados, eles se comunicam, né? E aí é praticamente impossível mencionar um pilar, falar exclusivamente de um e não mencionar qualquer um dos outros três. E aí, dentro desse assunto, Bruno, de avaliações, eu até anotei aqui no roteiro, alguns profissionais eles ficam perdidos. Justamente disso que você falou, pensar um pouco fora da caixa. E aí eles ficam assustados. Isso é muito comum ver, né? Quando a gente fala de avaliação ou reavaliação com o seu aluno, né? Há um receio muito grande. Então, por exemplo, quando colocar essas avaliações dentro do planejamento? Já que a gente falou muito disso na semana passada. Será que eu vou expor o meu trabalho? Muitos profissionais pensam dessa forma. Será que eu vou expor negativamente? Como interpretar os resultados dessa avaliação? Talvez aí também seja um ponto-chave, né? Eu vou avaliar e aí, eu vou fazer o que com isso? Né? Eu vou mudar meu planejamento? Puxa vida, eu dou tanto trabalho para poder construir e eu já tenho que mudar em base das avaliações? Né? E qual o melhor momento da avaliação? Ou qual melhor avaliação? Qual protocolo utilizar? Não tem uma ordem específica, né? São muitas as perguntas, as dúvidas que ficam, mas além disso eu tenho certeza que tem outras dúvidas, né? E são vários questionamentos, não é isso? Mas eu anotei aqui, 4 pontos essenciais da sua pergunta. Como encaixar a avaliação dentro do planejamento, como não expor o meu trabalho profissional, né? Como interpretar o resultado e qual é a melhor avaliação. Bruno, Oi. Olha só, o não expor o trabalho é de uma forma negativa. Sim. Porque, na verdade, vai ter uma exposição do trabalho ali, né? Mostrar aquilo que eu planejei está no caminho certo. Boa observação. E aí, nós temos 4 pensamentos aqui. Primeiro, planejamento, depois exposição, depois interpretação, depois o melhor momento. Tá? E eu vou responder com um exemplo. Vamos contar uma história aqui para a gente tentar mostrar na prática como é que seria esse caso. 5 semanas de treinamento de força. Se você não quiser treinamento de força, pensa num treinamento no esporte específico aí. Tá? 5 semanas de treinamento de força, nesse caso nós estamos focando na força máxima. Ok? 5 semanas de força máxima. E pensa como é que foi o planejamento. As últimas 2 semanas vão ser choque. Ou seja, a carga vai aumentar consideravelmente. Depois, antes dessas 5 semanas, eu fiz uma avaliação aeróbica, de VO2 máximo, tá? Um teste progressivo. E ao final dessas 5 semanas, eu repeti esse teste de VO2 máximo. Então, pensa num indivíduo praticante de atividade física, de exercício físico, não é um atleta, tá? Então ele está sendo submetido a 5 semanas de força máxima, teste de VO2 antes e depois, ele dá uma prioridade para o treino de força e faz alguns treinos habituais de corrida. Esse é o treinamento e entenderam mais ou menos o panorama, né? Aí eu avalio o pós no teste de VO2. O que eu identifico no teste de VO2? Piora desse teste. Gente, é um exemplo, tá? É só para eu tentar responder a pergunta do Marcelo. Eu identifico piora desse exemplo. Aí eu vou pensar o seguinte. A primeira pergunta, como colocar as avaliações dentro de um planejamento? Né? Se você olhar nesse exemplo, a avaliação de capacidade aeróbica, nesse caso potência aeróbica, o VO2, está encaixado no momento de prioridade de força máxima. Então, a tua prioridade não foi desenvolvimento aeróbico e você está avaliando desenvolvimento aeróbico, num momento de prioridade de força. A questão da exposição. Nesse caso, por não ter sido bem encaixado dentro do planejamento, você identificou uma piora da resposta fisiológica, e aí você tem um certo receio, um certo medo de que aquilo vai te expor de uma maneira negativa. E aí você pensa na questão da interpretação. Cara, ele treinou força e eu esperava que transferisse para a melhora da potência aeróbica. Existe sentido nessa relação, existe suporte na literatura para essa relação. Legal, mas a prioridade não foi desenvolvimento aeróbico.
Então, do ponto de vista de interpretação, eu entendo que a melhora do VO2 era uma resposta secundária ao que for primário, que foi desenvolvimento da força. Então, qual a melhor avaliação? Se aquele momento, às 5 semanas, a prioridade era força, eu preciso avaliar força. Eu posso avaliar a parte aeróbica, mas eu preciso entender que ele está sendo uma avaliação secundária ao que for a prioridade. Então, respondendo assim, ó, o que vocês vão perceber nessa live hoje? Nós vamos tentar dar sentido para muito mais do que só discutir avaliações, testes físicos. Cara, teste físico você lê protocolo. Né? Na graduação, o que mais você recebe é protocolo. Como fazer um teste de VO2, como fazer um teste de salto. Mas na hora que você está na prática, o como fazer o melhor momento e essas perguntas fazerem sentido é onde a gente vai querer trazer hoje para vocês. Então, nesse exemplo, a minha avaliação foi errada. O meu treino foi errado porque o VO2 não melhorou? Não. Talvez esse teste não foi o mais adequado para aquele momento. Mas o que não te impede de ser também um teste de acompanhamento para ver transferências. Né? Então, o que nós vamos discutir hoje, então? Como fazer essa conexão? Tá? Então, se você está aí na live assistindo a gente com bastante atenção, anota aí no seu caderno. Como fazer com que a minha avaliação tenha sentido dentro do meu planejamento. Se isso não está claro na minha cabeça, na minha rotina, não faz nem sentido eu avaliar, né? Porque eu não consigo fazer aquilo ali transformar em melhora do rendimento. Lembrando que a gente está querendo, com essa sequência de lives, pensar em como fazer o profissional de educação física levar o seu aluno ou o atleta, a gente não restringe, a alta performance. A gente está pensando em performance. Se a gente está pensando em performance, a gente tem que pensar também como que esses testes físicos, essas avaliações físicas façam sentido dentro dessa pergunta que o Marcelo fez, que foram 4 eixos. Como encaixar no planejamento, como não expor negativamente, como interpretar o resultado e qual a melhor avaliação. Isso só vai fazer sentido quando você começa a conectar essas informações, ok?